Uma mulher disse para o marido: você tem algo contra mim? E fez uma pausa. Depois disse: porque você é cheio de mistérios. E com aquilo, ele, sendo um pregador, recebeu um tema: o livro cheio de mistérios. E eu peguei isso aqui agora para caminhar um pouquinho com os irmãos aqui sobre esses mistérios do livro aqui que João via em Apocalipse 5. Para mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, mais maravilhoso. Vocês, mulheres, tomem cuidado. Miriam morreu. Miriam morreu. Zípora morreu também. Você sabe por que Moisés tomou a mulher cusita? Conforme já estudamos até esse nome, a origem da mulher cusita, é porque Zípora, como eu disse, como Joabe foi usado por Deus, a ousadia dele, foi tudo verdade que ele falou para Davi, mas eu não queria ser Joabe. E tudo que Zípora fez, ela tinha razão, não tinha? Mas o certo é que ela morreu logo. E vice-versa também, não é só a mulher, não. Vamos entender que o Espírito Santo está na igreja, está em nós, e assim nós vamos, inclusive, zelar mais dos ofícios, respeitar mais os ofícios, e assim por diante. Os diáconos, os próprios administradores, uns aos outros, e muito especialmente o ofício pastoral. Agora, quando a pessoa não dá valor, ele próprio, a pessoa que porta esse ofício não dá valor, ele expõe o ofício a vitupérios, a ataques, a afrontas. Mas o próprio Deus expôs a Jesus Cristo, expôs a si mesmo. E disse Paulo que ele foi levado fora do arraial no vitupério. Feliz foi aquele que não tocou. Davi, por exemplo, teve oportunidade, mas não tocou em Saul. E feliz foi aquele que, ao invés de levar Cristo ao vitupério, foi amá-lo, foi respeitá-lo, não é? Então nós temos uma coisa muito profunda sobre isso, e nada acontece debaixo do sol sem motivo, seja para o bem da igreja, para o bem nosso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Quantos? Quantos amam a Deus? Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui o livro cheio de mistérios. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, olha, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia. E eu chorava muito. Quem está falando é São João. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas não tinha ninguém. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus,
enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Então achou alguém, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Aleluia. Senhor Deus, pedimos a Ti perdão dos nossos pecados e perdoamos uns aos outros, orando: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sentai-vos, em nome de Jesus. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Feita na cruz com sacrifício e dom, proclamai o dom do Redentor. Perdidas buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pecar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação. Mostrando alento, se cumpramos a missão.
vamos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes seguimos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus que dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, por confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Se um marido peca contra a sua esposa, preste bem atenção nisso, porque é a instrução do irmão Branham. Quem deve para ela, para aquela esposa, é o marido. Não é a mulher com quem ele pecou que deve confissão para ela. Ela, por sua vez, se é casada, deve confissão a seu marido, porque ela pecou contra seu marido. E aquele marido pecou contra a sua esposa. Está certo? Isso para quê? O profeta ensinou como pôr as coisas em ordem nesse sentido. Se há uma confissão a fazer, nós não somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Cristã. Então não é o pastor que recebe a confissão. É a pessoa contra quem você pecou. Então, quando aquela mulher tinha aquele problema, preste bem atenção, na sua vida, seu estado nervoso e sua doença de desequilíbrio nervoso, sentimental e emocional, e por 15 anos sofrendo nas mãos dos médicos, e ela sendo uma crente, uma professora de escola dominical, então ela disse para o profeta quando ele revelou o seu erro, o seu problema. Não contaram para ele o Espírito Santo, como Pedro fez com Ananias e Safira, porque aquilo era o Espírito Santo. Quem venceu foi o Cordeiro, quem abriu o livro foi o Cordeiro. Isso não quer dizer que o William Branham é o Cordeiro, é Cristo. William Branham não foi crucificado, o sangue de William Branham não salva ninguém. É Cristo em William Branham abrindo os selos. É Cristo, mistério, o livro é cheio de mistério, não é? E por isso, preste bem atenção, ele então revelou o problema dela. Falou: olha, eu te vejo dentro de um carro assim, tanto tempo atrás, 20 anos atrás, com um homem que não é seu marido, assim, em tal lugar, assim. Ela disse: mas eu já pedi perdão a Deus.
Ele disse: você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Às vezes há pessoas que elas são tão humildes, tão penitentes, e se dobram tão facilmente em favor de suas almas, mas de uma maneira errada. Elas confessam suas vidas, seus erros para todo mundo, para tudo quanto é amiga, tudo quanto é amigo. E as pessoas ficam todas sabendo de sua vida, do passado e tudo. Mas não é assim. Tudo tem uma maneira correta de ser feito. Para tudo há uma maneira correta. Se pode fazer de uma maneira certa, não precisa fazer de uma maneira errada. Então isso é acertado, como o profeta ensina. Depois, numa pergunta e resposta, ele ensinou novamente. Você repreende com quem você está errando e confessa a quem você está ferindo. Você deve confissão a quem você feriu. E há coisas que, não tendo mais jeito, devem ser deixadas no altar de Deus, sob fé no sangue de Jesus Cristo. Porque Deus, conhecendo que não há mais meio, conhece a disposição daquele coração, que se houvesse meio, então consertaria com quem deveria consertar. Então a igreja fica bem orientada sobre isso, porque houve perguntas e respostas. Isso aqui é concreto, é uma coisa sem dúvida, uma coisa que você pode ficar tranquila, descansada, porque o profeta ensinou isso. Foi assim. O profeta ensinou, foi assim. Pronto. Então você não tem nada que ter ódio, que ter reservas contra terceiros, porque quem peca contra você é quem te deve. É essa pessoa que deve, ela que está pecando contra você, porque ela é que tem um voto com você. Ninguém tem voto contigo, quem tem voto é seu marido e sua mulher. E às vezes irmãos pecam contra irmãos, e você pode pecar até contra um incrédulo. E você tem que voltar lá depois, até num lugar, para pedir desculpas, perdão, de sua falta de educação, como já aconteceu comigo. Ter que voltar até num banco, por exemplo, para pedir perdão para uma pessoa. Então, isso aí, a igreja tem capacidade, por mais simples que seja o membro, de entender, de compreender isso. Você confessa a quem você feriu, você confessa aquilo, vamos dizer, a quem você deve. Você não vai pagar uma dívida para uma pessoa a quem você não deve. Você faz uma confissão a quem você deve. Você tem que ver contra quem aquela pessoa está pecando. Quem é que está pecando contra você? Contra quem você está pecando? É que você deve. Agora o irmão mete o pau no nome do outro, no nome do diácono, no nome da irmã, e depois vem para ele: ô irmão, você me perdoa? Irmã, você me perdoa? Eu falei de você assim, assim, assim. Sabe o que você deveria fazer? É ir lá onde você passou com o nome dela, com o nome dele, e dizer: olha, eu fui usado pelo diabo, viu? E eu vim aqui limpar sua mente a respeito daquela irmã, daquele irmão, mesmo que seja errado ou nada, eu fui usado pelo diabo, eu não tinha nada a ver com isso, e eu pequei, e você esquece daquilo, que eu não quero ser culpado daquilo diante do juiz eterno. É como aquela mulher que vivia falando do pastor. Foi de casa em casa, fala para todo mundo. Um dia ela encontrou com o pastor, estava
Você sabe, essas pessoas, ou o pastor está certo ou está errado, ela só vai de mal a pior. E ela só ia indo de mal a pior. Por isso que eles vão pagar caro, porque as pessoas que vão mexer com eles vão sair mal na vida espiritual. E se são filhas, até mesmo física e materialmente, elas vão pagar. Então, quando a coisa estava ruim para ela, que ela viu que o único meio era... Encontrou com o pastor na rua, ventando. Enquanto ela falava com o pastor foi picando o papelzinho e o vento ia levando. Eu disse, não, irmão, eu perdoo. Agora você consegue pegar esses papelzinhos que o vento levou, hein? Está bem. Agora é problema seu. Você se lembra com quem você falou? Você dá conta de desfazer isso aí, limpar meu nome agora? Você dá conta? Judas dava conta de contornar a situação, mas quem sabe ele pensou assim, eu vou ganhar o dinheiro, põe no caixa do apostolado, e Jesus é poderoso mesmo, eles não vão poder matar, não vão poder prender, basta ele soprar. E quando ele viu o primeiro sopro que os soldados caíram de costas, ele falou, oba, tá tudo certo. Depois não tinha jeito mais, o jeito foi suicidar, né? Subiu, enforcou, empanzinou, estourou a barriga, ficou empanzinado lá até explodir. Foi isso que aconteceu. Não tinha jeito mais. O que ganhou com aquilo? Dinheiro? As 30 moedas. Pequei, traindo sangue inocente. Isso é problema seu. O sacerdote nessa hora não faz outra coisa. Isso é problema seu. Então jogou as moedas lá. Compraram um campo, chamado Campo de Sangue, com aquilo. Mas o que resolveu? O que pôde? Ele disse, se a senhora pode apanhar esses papezinhos aí, então agora é problema da senhora. Se a senhora consegue limpar meu nome, se a senhora consegue limpar as mentes das pessoas, isso aí é problema seu. Eu te perdoo. Então você já vê que um dos mistérios do livro já está aí. Porque o livro é cheio de mistérios. Agora você pergunta, pega sua Bíblia. Quem tem Bíblia? Levante sua Bíblia. Tem Bíblia? Diga, livro, você tem alguma coisa contra mim? Bíblia, você tem alguma coisa contra mim? A resposta é essa. Abra-me, leia-me, e eu te direi. A Bíblia não tem nada contra quem quer que seja, só tem a favor. Não tem nada, só tem a favor. Isso é uma mensagem. Isso é mistério, ele é cheio de mistérios. É um livro cheio de mistérios a ponto que ninguém era digno de olhá-lo sequer. Lê-lo muito menos. Abri-lo então muito menos. E João chorava por causa daquilo. Chorava por causa do livro cheio de mistérios. E ele sabia naturalmente que se ele não fosse aberto, ele não seria revelado. E não sendo revelado, nem ele mesmo seria salvo. Depois de comer, depois de reclinar no seio do próprio Salvador, não ser salvo. O livro teria que ser aberto. Por isso que ele chorava amargamente. E no abrir do livro, veja, o cordeiro, disse o ancião, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Parece que o Senhor estava apresentando Jesus para João. Eis aqui. Aqui está, meu amigo, te apresento ele. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá, João. Mas o que é isso? João conhecia tanto Jesus, já tinha ouvido até o batido, o palpitar do coração de Jesus. Escutou tum, tum,
certo, um coração que batia no ritmo certo. Ele escutou muitas vezes, agora vem me apresentá-lo. E ele o conhecia tanto, ele dormiu com ele. João representa a noiva. Ele comeu com ele. E o profeta disse para a irmã Meda que comia com ele, dormia com ele, assentava-se na mesa com ele. Disse: Meda, preste bem atenção, milhares de pessoas vêm de longe para pegar uma palavrinha minha, viajam milhas. Agora você que come comigo, você que dorme comigo, que é mãe de meus filhos, fica desta forma. Às vezes nós, irmãos, nós caímos em estados físicos, eu não vou dizer em outras coisas, nós caímos em certas circunstâncias de ordem materiais, físicas, familiares, sociais. É uma mensagem. Nós temos uma mensagem na vida. Uma mensagem. Agora, estas coisas não acontecem naturalmente. E não é tudo que a gente ouve que está acontecendo aquilo naturalmente. O Espírito do Senhor nos traz a mensagem hoje, é através de acontecimentos, de coisas, de sinais que não são perceptíveis até aos olhos. Você não está percebendo, mas todos os tipos na Bíblia estão se cumprindo. Tudo. Veja aqui, aí quando ele foi apresentado, mas gente, apresentar Jesus para João, logo para mim eu podia dizer: mas que isso, eu comi com ele, eu jantei com ele, eu almocei com ele, eu dormi com ele, eu pesquei com ele, eu estive nas suas reuniões. Quer saber de uma coisa? Eu fui o apóstolo do amor. Eu sou o apóstolo do amor dele. Eu conheço até as batidas do seu coração. Muitas vezes eu pus o ouvido no seu peito, porque ele é o tipo da noiva, não é? Agora você vem me apresentar esse leão da tribo de Judá, mas quando ele olhou, veja o que ele viu. E eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Será que João sabia que era o mesmo Jesus que palmilhou, que andou ali nas praias da Galileia? Pelas praias Galileia vem Jesus, não é? Como canta o poeta. Será que ele sabia que aquele cordeiro, que coisa é esta? Uma hora é um leão, na mesma hora já vira um cordeiro. Isso é truque cinematográfico. O que é isto? Quando os homens podem fazer truques cinematográficos, Deus pode fazer coisas reais muito mais perfeitas, simbólicas, verdadeiras, apontando para coisas reais. Agora, não há um quadro mais bonito e mais perfeito do que este. Quando ele olhou, ele viu foi um cordeiro sangrento, com 7 pontas. E se fosse somente 6, nós estaríamos perdidos. Mas sendo 7, nós estamos salvos. Porque nós estamos na 7ª. Há uma ponta por nós. Aleluia, glória a Deus. Há uma ponta por você. Há uma ponta pela igreja da 7ª era. Glória a Deus. Amém? Agora, o livro está cheio de mistérios. Mas esses mistérios são conhecidos agora. Porque, veja, e olhei, e eis que estava no meio do trono
um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todas eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Mas o ancião disse aqui: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui era um leão que abriria os selos. Agora João já viu, foi um cordeiro abrindo os selos. Contradição? Se fosse como leão, estaríamos todos tragados, perdidos. Mas na verdade ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pilatos escreveu lá em cima o Rei dos judeus. Ele disse: não escreva. O que ele disse? Ele disse: o que eu escrevi está escrito. E já estava escrito antes: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Leão é rei. Mesmo na manjedoura ele era leão. Ele era rei. Sujo, chorando, no colo de uma mulher, montado num jumentinho, fugitivo, pobre, sem ter onde reclinar sua cabeça. Rei, cordeiro, príncipe. Era ele tudo. O anjo disse para ela: veja como o livro é cheio de mistérios. O Espírito Santo te cobrirá, e você dará à luz um filho. Ele será forte, poderoso, assentar-se-á no trono de Davi. Agora vem e nasce numa manjedoura. Que coisa, essa mocinha foi apanhada de improviso, não tinha nem um paninho. Às vezes você vê uma mocinha com um paninho de prato, e tão contente com aquilo, não tem uma caixa de noiva, não tem isso. Maria não teve uma caixa de noiva, não é assim que eles falam, caixa de noiva? É isso. Quantas tiveram aqui? Levanta a sua mão. Uma caixa de noiva. Olha, levanta a mão se você teve uma caixa de noiva. Ninguém teve? Ah, bom. Isto. Maria não teve uma caixa de noiva. Certo, ela não pôde nem preparar as coisas. E teve que enrolar o menino no... José podia ficar assim: mas que é isso, meu Deus? Onde está o privilégio de uma moça como esta? Cheia de sonhos. Não ter nem com quem enrolar o menino. Agora, o menino era rei ou não era? Hein? O menino era rei ou não era? Você é ou não é? Mas está aí enrolado em bias ainda. Esse que é o rei. Isso é que vai reinar sobre a terra. Assentar-se no trono de Davi. Como? De que maneira, se não tem nem pano para enrolar? Em biras de manjedoura, de canga de boi. Mas que coisa cheia de mistério, gente. Começa de trás para frente. Eles tiveram seus olhos fechados para ver esse grande mistério da piedade. Deus em carne. E ele foi tão simples, tão humilde. E diz o irmão Branham que ele foi um místico. Porque ele só viu assim: assentar-se no trono de Davi, será forte, e aquilo outro. Eles liam nas sinagogas. E precisamos do Messias porque precisamos de uma libertação política. Temos que sair do jugo dos romanos. E precisamos do Messias. E precisamos do Messias. E o Messias comendo no meio deles, andando no meio deles,
fazendo milagre no meio deles, montado num jumentinho. Eles não podiam ver. Eis que o vosso rei virá montado num asno. Um asno é o filho de uma jumenta, um jumentinho novo. Um asno. Que nunca foi montado. Eles não viam essa profecia. Eles não viam esse mistério. Mas ali estava o livro ambulante, cheio de mistérios. Que mistério? Mistério da piedade. Que diz os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E vós que dizeis? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, ele estava vendo o livro. Pedro estava vendo o livro. E não tu revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o leão, é o cordeiro. Isso não são três pessoas. Deus é um leão, Deus é um cordeiro. Como leão ele é rei, como leão ele é pai, pai da eternidade. Ele brame, ele manda, ele determina tudo. Um dia ele falará e esses grilos terão que parar. Silenciará. Todo mundo vai parar quando ele levantar sua voz. Mas agora pense bem. Ele disse que foi o leão que abriu os 7 selos. Agora já aqui na frente, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. O mistério estava nisto aí. Agora você foi comprado. Você é homem? No sentido generalizado. Todos somos homens aqui. Seres humanos. Somos homens? Estamos em uma nação? Estamos na terra? Sim? Sim. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Está aí o mistério. Aí está a coisa. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles. Olha o leão. E eles reinarão sobre a terra. Eles dominarão todas as circunstâncias. Nenhuma mulher estará sob capricho de homem. Nenhum homem estará sob capricho de uma mulher. Nenhum homem estará sob capricho de leis de homens pervertidos e coisa alguma, sujeitos a transportes e coisas assim. Eles reinarão sobre a terra. Isto quer dizer, todas as leis estarão sob seu domínio. Todas as leis estarão sob seu domínio, até a lei de dizer para uma maçã, vem cá na minha mão. Ora, esta é boa. Por que eu tenho que subir nesse pé de maçã e tirar uma maçã? Veja o quanto a dimensão humana é anticivilizada. Ela não tem avanço algum. Ela tem um avanço para o seu extermínio. Ela avançou para o extermínio. Ela avançou para o seu fim. Mas para que desse entrada a uma nova era, a era do leão, do rei, virá, porque começou como a virgem e termina no leão, reinando sobre a terra. E eles que foram comprados com este sangue reinarão sobre a terra. Por isso diz o profeta, então você pertencendo a esse reino, o que é o pecado para você? Você já dominou o pecado sob o sangue deste cordeiro. E esse é o grande mistério que eles não entendem. Eles reinarão. Então reinar quer dizer ter todas as leis sob seu domínio. Você não estará sujeito nem mesmo ao espaço. Você pensa
e já está no outro lado da terra. Você estará onde você pensar que deve estar. Isso é mistério, esse livro é cheio de mistérios. Agora, não é mistério de maníaco. Quer dizer assim, esse livro é cheio de mania. Esse livro é cheio de mistérios. Mas esse livro, por fim, é encarnado. Se um dia ele foi encarnado em Jesus, ele é encarnado em sua noiva. E ela se torna este mistério, veja. Para tanto, você tem que ter essa concepção. Veja, olhe para cá. Qual a concepção de si mesmo? Qual a concepção que você tem de si mesmo? Um bandido, um indigno, um sem vergonha, um sem caráter, isso, aquilo, outro. Qual a concepção que você tem de seu marido? Qual a concepção que você tem dos outros? Qual a concepção que você tem de Cristo? Qual a concepção que você tem de si mesma, de si mesmo? Indigno, indigno. Cada um que for perguntar, a resposta é essa: indigno, 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 indigno. E nem o próprio João diria: eu sou digno. É indigno, é indigno, é indigno. No primeiro selo, parágrafo 15, o profeta diz, ele mostra isso mais detalhadamente, se você quiser ler em casa. Primeiro selo, parágrafo 15 em diante. Mas uma coisa muito importante aconteceu quando isso foi mostrado para João. É que antes ele chorava e depois ele parou de chorar. O profeta fala isso no primeiro selo, parágrafo 15. Isso me fez lembrar de Ana, que não comia, não dormia, mas quando ouviu a palavra do Senhor, ela voltou a comer e não chorava, mesmo antes de conceber o filho. Mas ela aceitou a palavra do Senhor, aquilo foi aberto para ela. O livro foi aberto para ela através da palavra. O livro todinho de Ana era um filho. E aí, o que é o livro para você? Você acha que o livro é uma enciclopédia que só doutor pode interpretar? O livro todinho de Ana, pelo qual ela chorava, ela não dormia, ela não comia. Você devia ficar alegre com isso. Você pensou nisso? O livro pelo qual Ana chorava era um bebezinho. Era um nenenzinho. Era um filho. Aquele era um mistério. Era todo o mistério de Ana. Agora, qual é o mistério da noiva? Qual é o mistério da igreja? Qual é o mistério, irmão? Veja, que mistério há? O mistério que estava em Isabel era um filho. O mistério de Maria era filho. O mistério de Davi era filho. O mistério de todos os reis era um filho, era o seu sucessor. O mistério de todas as mulheres é filho. É o mistério mais importante que se opera na vida, é a concepção e dar à luz o filho. Ela então fica examinando, olhando aquilo depois, ela olha nos olhinhos, ela pega na boquinha, ela faz assim no narizinho, ela pega na orelhinha, ela faz isso no queixinho, e aquele sorrisinho, e aquela coisa, ela fica pensando, mas como veio isso? De que forma que é? Que mistério é esse? É filho! É filho! O livro é cheio de filho, porque o livro é Deus, e Deus estava com os lombos cheios de filhos. Filho, 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 filho. Aleluia! Ele venceu para dar à luz filhos. Esse é o mistério. O mistério da piedade é Deus encarna, era filho.
Não tinha outro mistério. Mistério de Deus é filho. Mistério da mulher é filho. Mistério do homem é filho. Toda a sua ocupação. Por que você trabalha? Por que você vive? Por que você labuta? Luta pra cá, luta pra lá, luta pra cá. É filho. Filho, você vai ver que tudo é filho. Deus está trabalhando 6.000 anos. 6 dias. Depois, 7º dia, descansou. Para quê? Só por causa de filhos. Aleluia. Só por causa disso, irmã. Só por causa disso. Olha, mas Deus trabalhar, fazer terra, fazer galáxias, fazer isso, fazer estrela, fazer lua, fazer isso, fazer aquilo, fazer água, fazer peixe, fazer árvore, fazer tudo. E trabalhar, mas para quê? Por causa dos filhos. Eu quero que meus filhos venham morar aqui. Eu quero entesourar para os meus filhos. Esse é o mistério que João tinha. Esperava pelo qual tudo isso era grande demais para João. Ele queria ver isso. O livro foi aberto. O que tem dentro? Filho. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O que tem aí dentro? Filho. Aí ela voltou a comer. Voltou a comer porque o mistério dela foi revelado. Ela parou de chorar. Então os mistérios do livro estão na noiva. Ela é este livro, não é? É. E ninguém é digno dela. Agora a coisa já é diferente. Ninguém é digno dela. Ninguém é digno dela, só o seu esposo. Cristo é digno dela. E somente ela é digna dele. Por isso, digno é merecedor. Muita gente pensa que digno é moralidade. Paulo disse: aquele que comer indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. É tornar-se merecedor. Eu necessito de Jesus. Eu vou tomar porque eu preciso dele. Você precisa dele? Eu preciso de ti, Senhor. Diga. Entra no Espírito. Eu preciso de ti, Senhor. Então, merecer, nesse sentido, se tornar digno. Merecer é precisar. Eu preciso. Eu preciso porque ninguém é digno. Ninguém é digno nem de olhar, muito menos de comer. Mas o irmão Branham disse: mas você diz, eu não sou digno. Ele disse: se você nasceu numa família rica, não importa se você é digno ou não, você é herdeiro. De todos os modos, você é herdeiro. Agora, qual é a concepção que você tem de si mesmo e de Cristo? Você tem a concepção que você é filho? Você é o problema de Deus na terra. Você sabia que você é o problema de Deus na terra? Você é a causa de Deus estar na terra ainda? Hein? Você é a causa de Deus mobilizar um profeta? Você é a causa ainda de Deus estar na terra? Você é o problema de Deus, porque você é filho de Deus. Quantos têm filhos aqui? Levante suas mãos. Baixe as mãos. Quantos têm problemas com filhos aqui? Levanta as mãos. Ah, se você disser que não tem problema com filho, tem alguma coisa errada. O seu problema é seu filho. E o problema de Deus aqui é seu filho.
problema do diabo é os filhos do diabo. Ele tem que cuidar deles. Mas Deus cuida dos seus filhos. Esse é o problema de Deus. Eu dou muito problema para meu pai. Você dá muito problema para o seu pai. Mas você é filho. Você é a causa de São Paulo. Ele disse, essa é a causa. Essa é a causa, irmã. Você é a causa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso você é cheio de mistérios. Cheio de mistérios. Mistério de filho. Ninguém pode interpretar. Glória a Deus, aleluia. Você é o problema de Deus na terra. Você não tem nenhum problema em casa? Olha, se não tem, se ainda é bebê, mas deu dor de barriga, é seu problema da criança a noite toda. Marido não quer mexer porque trabalha de toda mulher que vai dar um jeito na dor de barriga do filho para lá. Dor de ouvido, cuida disso lá mesmo. Ele não quer dormir, mas não tem jeito. Ele quer dormir, mas não tem jeito. É problema dele. Tá dando problema. Esse é o problema. O problema do quarto a noite toda, qual foi? Olha o problema. O problema da mesa é quebrar prato, é eslambuza a cara, é suja a mesa, suja a fralda. É o problema dentro do avião, o problema no ônibus. Ih, que mau cheiro. Troca isso, descartável agora. Joga isso pela janela. É o problema que você está querendo arranjar. É o problema de Deus. O problema é filho. Esse é o mistério. Somos filhos de Deus, príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, Rei dos reis, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia.